Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo aqui. Já peço pra você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Quero agradecer a todos que estão vindo aqui se inscrever aqui, vendo os meus vídeos. Mas aqui, antes de conversar com vocês, de falar sobre o assunto que eu resolvi gravar aqui, eu quero deixar bem claro que se você, homem, que tá vindo se inscrever no meu canal, acha que eu vou vir aqui exibir meu corpo, fazer coisas nojentas aqui, eu convido a você se retirar. E qualquer palavrinha com falta de respeito a mim e a minha família vai ser incluída no BO que está feito, tá? Não vou mais admitir nenhuma falta de respeito, tá bom? Todos, independente do sexo, se for homem ou mulher, criança ou idoso, vai ser sempre bem-vindo aqui. Mas se faltar com respeito, eu não vou ficar mais quieta, tá bom? Mas bom, bora lá pro vídeo. Eu vim aqui compartilhar com vocês uma coisa muito boa que aconteceu hoje. Eu senti muita presença de Deus nesse momento. Hoje eu fui acompanhar minha mãe numa consulta de rotina, no retorno, né? Que ela precisava para pegar a receita dos remédios que ela precisa tomar. Enquanto isso, meu pai começou a conversar com o moço, deve ter uns 40... Deve não, ele falou que a idade dele ele tem 44 anos. Um moço jovem, já é casado, tem 2 filhos. Meu pai tava conversando, né? Meu pai, ele gosta muito de conversar, faz amizade fácil. E aí teve um momento que ele olhou pra mim e perguntou meu nome. Perguntou se eu era da igreja, eu falei que era assim. Falei o nome da igreja, o endereço. Pra caso, se ele quiser conhecer, as portas estão abertas. E aí ele começou a falar sobre a história dele. Ele falou muita coisa que eu conhecendo a palavra, e como eu conheço a palavra, não conheço muito, mas eu conheço assim o que eu conheço. Eu fiquei perplexa o que ele contou. Ele era de uma igreja e ele sempre fazia de tudo para ajudar na igreja, na obra. Ele era uma pessoa que estudava muito a palavra, fazia questão de estudar, ele sempre fazia questão de aprender sobre a palavra de Deus. Teve seus altos e baixos e teve uma época que ele ficou distante e depois ele voltou. E o pastor não deixou ele tomar a Santa Ceia, falou que ele não poderia tomar por causa das coisas, dos erros que eles tinham cometido, dos pecados que eles tinham cometido. E aí eu falei, imagina, isso não pode. Você deve sim tomar Santa Ceia. E o que eu aprendi é que a gente deve sim tomar Santa Ceia. Ninguém merece tomar. Ninguém merece. Mas eu falei pra ele, você deveria ter tomado sim, você pode sim. E o que eu aprendi, gente, é que assim, a gente tem que ver como que vai ser as nossas atitudes quando a gente tomar a Santa Ceia. A partir daquele momento que a gente vai tomar a Santa Ceia em diante, a gente tem que mudar muita coisa. Mas isso não é proibido. A gente não tem que deixar de tomar a Santa Ceia, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz depois que toma a Santa Ceia. E ele falou que ele é da Umbanda, aí contou um pouco da história dele. Agora ele é casado, ele tem 2 filhos, faz 15 anos que ele está com essa moça. E aí ele falou que ele foi sim incorporar e não conseguiu. Leram pra ele lá cartas, não sei o que lá, búzios, não sei o nome lá, que ele até falou na hora, e não conseguiram ver nada. Aí na hora que eu fui falar com ele, responder ele sobre isso, eu fiquei toda arrepiada. Eu até fiz assim pra ele, falei, olha, eu tô toda arrepiada. E falei pra ele que se não deu certo, gente, eu tô ficando toda arrepiada só de falar disso já. Falei pra ele, se não deu certo isso pra você, é porque você já é de Deus. Você já é escolhido de Deus. Eu quis dizer isso. Apenas falei que ele já era de Deus. E falei pra ele, quando ele sentir vontade de voltar pra Jesus, pra ele voltar. Aí nesse momento eu ia conversar com ele, ia falar mais coisas sobre pra ele, mas aí a minha mãe foi chamada, eu quis entrar junto com ela pra conversar com o médico. E quis aqui gravar esse vídeo aqui pra vocês, porque aconteceu isso hoje. E ontem a pregação na igreja foi falando sobre isso, que pra gente não deixar de falar de Jesus. E eu senti de falar, na hora eu fiquei meio assim, sabe, de falar, mas eu comecei a falar. Eu vi que ele deu confiança pra me falar, ele começou a me escutar. E aí eu falei do meu modo sobre Jesus. E Jesus quer assim, que a gente fale, né, que a gente leve o amor pras pessoas, que a gente não despreze as pessoas, pode ser quem for. Se você vê uma pessoa precisando de uma oração, ore por ela. Se alguém te chamar no WhatsApp ou bater na porta da sua casa, ore por ela. Porque a gente não sabe o que ela tá passando. Só lembra, quando você for querer desprezar alguém, lembra o que Jesus passou. Jesus foi traído, desprezado. Quem já leu a história de Jesus, a Bíblia, né, em si inteira, vai saber o que Jesus passou para chegar onde ele chegou. E ele não desfez de ninguém. Ele nos amou da mesma forma. Ele se entregou por nós na cruz.
Jesus poderia ter feito outra coisa, mas não, ele por amor a nós, ele se entregou na cruz. Porque Jesus não era pecador, ele era puro, ele ainda é puro. Ele não precisava fazer isso, ele não precisava descer as águas, muitas coisas ele não precisava fazer, mas ele fez. Então se você vê uma pessoa precisando de uma oração, de uma palavra, não deixa escapar essa chance. Fale de Jesus, vocês não vão se arrepender. Vocês não têm noção da felicidade que Jesus fica quando a gente fala dele, né? Sempre que eu posso, eu falo. Todas as oportunidades que eu tenho, eu falo que ele é o alfa, o ômega, o princípio, o começo, o princípio e o fim. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Então, assim, se você vê alguém, gente, precisando de uma palavra, não deixe de falar. Eu não sei falar bem. Não tem problema. Fale do jeito que você sabe. Eu também não sei falar bem. Vocês sabem. Eu vou gaguejando, falando errado, esqueço o que eu vou falar, mas toda vez que eu vou falar de Jesus, eu falo da maneira que eu sei, do que eu passo para as pessoas, o que eu aprendi, o que eu estou aprendendo, porque como eu sou uma bebezinha no mundo cristão, e deixar bem claro aqui, não é fácil a vida de um cristão, não é fácil, mas é pior ainda quando você está no mundo, porque você não vai ter ele do seu lado, o fardo é mais leve quando a gente tem Jesus na nossa vida, que ele vai estar no caminho, ele não vai estar lá te esperando no fim, ele vai estar de mão dadas com você passando na tempestade, tudo que você tiver que passar, Jesus vai estar junto com você, tudo que você passar, ele vai estar ali te dando forças. Então assim, não despreze uma pessoa pela situação dela, por algo que ela esteja passando. Se você vê um mendigo, morador de rua, na rua, ajude. Leve a palavra de Deus, ore por ela. Pense assim, o que será que Jesus faria? Pense assim, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!